Ô, galera do YouTube, vamos chegando aqui com a gente, ó, já tem enquete para vocês votarem. Qual que é a enquete? Qual o melhor jogo das oitavas da Libertadores? Eu ia colocar o mais difícil, mas aí quiseram o melhor, então tá bom. Mas eu também acho que vai ganhar aqui de lavada. Flamengo e Inter, São Paulo e Atlético Nacional, Palmeiras e Universitário ou Botafogo e LDU? Pode ser River e Libertad. Pode ser River e Libertad. Jogo, pode ser até jogo Fortaleza em si e qualquer Vélez. um. Eu diria o confronto, né? Confronto. Jogo em si pode ser qualquer um. Para esperar jogar e aí ver qual que é. Se é bom ou ruim e falar, não, esse aqui foi melhor. Eu, se fosse Flamengo, não queria pegar o Inter. E se fosse o Inter, também não E queria se eu pegar o fosse o Inter, Flamengo. não queria pegar o Flamengo. É o mais pedreira dessa... É o mais doido. Quem pega o Cerro Porteño é o... Vamos colocar a chave aí? Vamos, meu diretor? Vamos? Chavita na Chave tela. na tela aí pra gente, que aí a gente vê o chaveamento certinho aqui pra gente já ir lembrando. Cadê? Mas eu vou falar pra vocês enquanto não surge por aí. Calma aí que eu estou abrindo aqui na minha tela. Aí, ó. Aí, ó. Temos então. Cerro Porteño e Estudiantes La Plata. Isso. Por eu saber quem pegou o Cerro Porteño, Estudiantes. Ai, pior que eu ri. Tive que pensar. Rolou um delay aí, né? Ó, do lado de cá, hein? Do lado de cá é bom. Lado esquerdo, Atlético Nacional e São Paulo. Ó, eu vou te dizer que tirando as Pior que você riu. Pior, por que pior? Pior porque a piada é boa. É isso? Bom, eu ri, uai. Eu gostei. Vocês gostaram da piada do PVC? Os trocadilhos de Paulo Vinícius Coelho. Tirando o Flamengo e Inter ali, eu acho o caminho de São Paulo bem difícil, tá? Eu não sei vocês, o que vocês Claro pensam? que é. Porque tem um São Paulo e Atlético Nacional, que, tirando do pote 2, Flamengo e Botafogo, talvez fosse o time mais temido aí do pote 2, e entre os estrangeiros um time forte, que saiu de um grupo da morte ali que tinha o Inter, passou em segundo, mas um grupo bem difícil. Tem o Botafogo e LDU também desse lado, Libertad e River Plate, e Palmeiras e Universitário. E aí, Hernanzito? Eu vejo assim que, por exemplo, Peñarol e Racing, todo mundo na Argentina aponta o Racing como favorito, inclusive em cima do próprio River Plate pelo desempenho nos últimos anos do Racing, atual campeão da Copa Sul-Americana e tal, vem jogando bonito, é um time organizado. Pode pegar o Fortaleza ali, se o Fortaleza eliminar. O Fortaleza está numa fase esquisita, né? Foi goleado ontem, está uma fase assim bem conturbada lá, né? Pode ter um clássico argentino e aí o caminho de um Flamengo ou de um Internacional. Cara, os Estudiantes também é um time muito chato, muito chato. Para mim, Estudiantes já passou. André, não sei o quê. Porque a pior campanha dos classificados aí para as oitavas é a do Cerro Porteño. Então, tudo bem. Mas eu acho que o Estudiantes aí já passou. Não, para eu saber quem vai passar, Estudiantes. Estudiantes. Eu acho que ele gostou tanto da piada que ele vai ficar puxando gancho. E ele vai continuar. Ele vai ficar puxando gancho para repetir essa piada. Vamos ver quantas vezes ele faz essa piada até o fim do programa. Já mandou duas. Não, teve a que ele criou e aí já repetiu uma. Vamos ver quantas vezes o PVC vai fazer a piada. Vamos ficar contando. Não é uma piada. Não é uma piada, um trocadilho. verbo. É um trocadilho. É um verbo e um advérbio. Trocadilho infame. Vamos voltar lá com a chave pra gente dar uma olhadinha. Assim, ó, o confronto do Atlético Nacional é confronto duro, confronto difícil. Só que tem que ver uma coisa que é importante. O Atlético Nacional tem 3 jogadores badalados no mercado. E é um time que chama atenção por esses jogadores e tal, então tem que ver se o mercado vai comprar esses jogadores. Se os times vão chegar... O Inestrosa é o principal. Kevin Viveiros. O Viveiros e tem mais um volante, se não me engano. Se o Atlético Nacional perder esses jogadores, fica enfraquecido, então é bom para o São Paulo. Se não, é pedreira. Mas aí, diferente do que foi na semifinal da Libertadores de 16, resolve a parada em casa, né? Naquele jogo não tinha VAR, teve um erro de arbitragem, que o São Paulo ainda é engasgado com esse erro de arbitragem de 2016. O do Morumbi ou de Medellín? O de Medellín, um pênalti no Hudson que não foi marcado, estava 1-0 para o São Paulo. Eu estava nesse jogo lá. Eu também estava. Eu estava na transmissão desse jogo. Se o árbitro marca o pênalti em cima do Hudson, o São Paulo faria 2-0
igualaria e ainda tinha todo o segundo tempo. Só que aquela não marcação de pênalti matou o São Paulo. E aí depois o São Paulo toma um empate, aí, enfim, ficou difícil. Então é um jogo que é engasgado ainda na torcida do São Paulo. E muita gente. Por exemplo, eu entrevistei o Thiago Mendes recentemente, que está lá no Catar. E falando do São Paulo, ele ainda fala com indignação daquele jogo de 2016. Tipo, ele falou mesmo, roubado, foi um jogo roubado, assim, sabe, gíria de futebol. O Atlético Nacional era mais time. Era mais time, mas aquele jogo teve um erro, assim, bizarro, né? Foi muito bizarro aquele erro. Acho até que teve, mas o Atlético Nacional mereceu. Ganhou 2-0 e 2-1, ganhou os 2 jogos, fez 6 pontos. Então, assim, o Borja era a sensação do time, o Borja e Guerra. o Borja fez 4 gols naquela Libertadores e os 4 na semifinal e finais. Né? E foi campeão Eram da as grandes Libertadores. estrelas, né? Tinha o Guerra também, né? E o goleiro era o Armani. Era o Armani que está no River Plate até hoje. O técnico era o Rueda. Era o Reinaldo Rueda. E outro time que também está engasgado para o São Paulo, mas por outro motivo, pela Libertadores do ano passado, Fogão. o Botafogo, que também está no caminho do São Paulo, caso as duas equipes avancem aí para as quartas de final. Botafogo que pega a LDU, que é um time que tem altitude de Quito, não é a pior altitude de todas, mas é uma altitude, e que passou em primeiro aí no grupo do Flamengo. Para o Botafogo, ficou bom ou é um confronto complicado? Então, é óbvio que a gente olha para o nosso quintal e a gente quer ter um São Paulo e Botafogo, né? Sim. Mas também, vou porque falar no ano passado foi aquele confronto que o bicho pegou, né? Equilibradíssimo nos pênaltis. Mas assim, ó... Foi o duelo mais difícil para o Botafogo na campanha do título. Posso falar uma coisa que São Paulinos e botafoguenses, não me levem a mal, mas não seria nenhum absurdo pensar em LDU e Atlético Nacional. Não seria nenhum absurdo. Acho que a gente tem que encarar a realidade dos fatos. O São Paulo é um time que no Brasileirão está mostrando o que é. A cara do São Paulo. Mas tem muito desfalque. Gente, em agosto vai ser outra história. Vai ter Lucas, vai ter Oscar inteiros. Sei lá, se o São Paulo vai se reforçar, contratar um centroavante do jeito que eles estão falando que vão contratar para ser a opção ao Caleri. Mas assim, o Botafogo também está se reforçando agora, mas vai perder aí uma trinca para o Nottingham Forest. Igor Jesus, Jair, Cuiabano. Um time que vai ter que se remontar caso isso se concretize. Está indo no mercado? Está indo no mercado, mas o Botafogo sofreu contra o Carabobo, sofreu nessa Libertadores. Então, assim, não é nenhum absurdo. Eu tô aqui obviamente, fazendo... o contraponto e os caras, obviamente, no chat vão ficar bravos comigo. Mas não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo. Não, de quem coloca os brasileiros como favoritos, de todo mundo que quer esse confronto. Não é um contraponto? Depende do contraponto. De quem fala, já está pensando em São Paulo e Botafogo. Para quem já projeta os brasileiros se enfrentando ali na outra fase. Contraponto? Enfim, vamos lá. Não é contraponto? É o contraponto de um lugar comum, beleza? Então. Isso. Mas é isso que eu estou falando. Eu acho o seguinte, vamos lá. O São Paulo é um time que tem uma dificuldade contra o Atlético Nacional, mas o Atlético Nacional é um clube que, na primeira fase, embora tenha foi segundo colocado no grupo do Inter, que eliminou o Bahia, mas ele ganhou. Venceu o Inter por 3-1. O Atlético Nacional é a síntese do que precisa para classificar na Libertadores, né? Ele ganhou os 3 jogos em casa e perdeu os 6 jogos fora. Que já significa que se você tiver um empate em Medellín, você encaminha a classificação. Porque ele não ganhou nenhum ponto fora. Sim, claro, ele pode perder o Inestrosa, ele pode perder o Kevin Viveiros, pode ser outro time lá na frente. Sabemos de tudo isso. O Atlético Nacional pode se esfacelar e ser presa fácil. É um adversário difícil, mas o São Paulo é um clube que não perde a 5, 7, 9, mais 6, Libertadores? 15 jogos. Contando no ano passado. Ou seja, com o Zubeldia, o São Paulo nunca foi derrotado na Libertadores. Sim. O que indica, no mínimo, 2 empates e levar a decisão para os pênaltis. Acho o São Paulo favorito por esse critério. Né? O Atlético Nacional não ganha fora de casa, o São Paulo não perde a 15 jogos de Libertadores. O Botafogo é diferente. O Botafogo tem uma questão. Acho que o Botafogo pode passar para a LDU. No meu blog, você vai ver que eu coloquei Botafogo como favorito, mas evidentemente é só um palpite. O Botafogo, no ano passado, foi o campeão que incorporou 4 jogadores nos mata-matas. Vitinho, Alex Telles, Igor Jesus e Almada.
E desta vez perde 3 jogadores para os mata-matas. Igor Jesus, Jair e Cuiabano. Então, o contraponto do Botafogo é este aqui. O Botafogo era um time que se reforçou para ganhar a Libertadores. Agora, ele abre mão de jogadores, embora queira ganhar a Libertadores. Isso pode fazer São Paulo e LDU. E aí eu confronto Zubeldia versus Zubeldia. Zubeldia está no São Paulo porque ganhou a Sul-Americana pela LDU. E o filho do auxiliar do Zubeldia, como é que é o nome dele? Grueso. É o número 8 da LDU. É filho dele. E ele é bom jogador. Não é Grueso. Quem fez o trocadilho? Ele deixou quicando. Hoje tá bom o negócio. Depois a culpa é minha. Vamos pro próximo confronto, então, porque temos um Libertad e River Plate. Um Libertad que é um time que não tem torcida, né? Que foi presa fácil, dá para dizer isso. Não deu tanto trabalho para o São Paulo no grupo agora. E um River Plate que não vive o seu melhor momento, mas é o River Plate, o poderoso, o gigante River Plate. É um confronto tranquilo pro River ou dá jogo? Não, eu acho tranquilo. Eu acho, em princípio, tranquilo. O River não tá bem. O River não tá jogando bem. Foi eliminado precocemente no campeonato argentino, não vive sua melhor fase. Não, e mais, assim, o River sofreu para ganhar o Universitário em Lima. O River teve dificuldade contra o Independiente del Valle e contra o Barcelona de Guayaquil. Embora tenha a segunda maior goleada dessa Libertadores, né? Mas ele sofreu na fase de grupos. Embora tenha passado em primeiro também. Pode perder uma Santuono, que tem uma briga Paris Saint-Germain Real Madrid, esse garoto de 17 anos, né? Que tá uma multa de 50 milhões de euros, um jogador badaladérrimo aí, então pode ter essa perda. Mas tem um time forte, tem um time sólido. O Gallardo vai montar um time de novo, então vai ser um time complicado. Por isso que eu acho que o confronto do Palmeiras é muito bom nas oitavas, mas não é muito bom nas quartas. Sim, não é um caminho. Esse lado da chave é um lado, para mim, pelo menos, mais complicado. Palmeiras e Universitário, Hernanzito, é o confronto mais desequilibrado? Eu acho que é um confronto de times bem definidos, assim, né? O Palmeiras com aquela campanha espetacular e o Universitário passando ali com resultados, com empates, tirando ponto de gente grande, como o River Plate e tal. É o segundo pior, é o segundo colocado. Embaixo do Cerro Porteño. O Porteño é o pior, o Universitário é o segundo. É um desequilíbrio, mas é aí que mora o perigo, né? Assim, não acredito, tá? Em surpresa, o Universitário eliminando o Palmeiras. Para mim, não acredito nessa possibilidade. Mas, assim, é um confronto que a gente vai olhar com menos cuidado, assim, né? O que eu, olhando toda a chave, assim, o que eu penso é que Flamengo, Inter e Palmeiras são os times que estão com seus elencos completos e não vão sofrer modificações. O Flamengo ainda vai ter o Jorginho e negocia com outros atletas. Vai se reforçar. O Inter tem um time completo, né? A não ser que perca o Vitor Gabriel aí, que o Cruzeiro quer contratar. E o Palmeiras tem uma base ali. A gente tem a expectativa aí de um Vai perder jogador... o Estevão, né? Então, substituto para o Estevão, mas não acredito que venha assim uma grande estrela. Não deve base, vir, mas... Vamos falar de base de time. Para mim são os 3. Aí pensando que você tem um confronto entre 2, um vai cair. Aí você tem 2 times, você vai ter 2 times que tem uma base e o resto vai tudo se mexer. E um Flamengo e Palmeiras que tem uma Copa do Mundo de clubes, né? Então tem esse desgaste. O Inter vai estar, O Inter vai estar treinando. Depende. Vamos ver como é que vai ser o trabalho do Roger nessa pausa aí, como é que o Inter volta e, claro, os times como eles voltam do Mundial também. A Copa do Mundo de Clubes tem uma incrível contradição. Você já reparou na tabela do Brasileirão? Diga. Que dia eles voltam a jogar? Tem uma rodada, os 4 que viajam não jogam agora, mas ainda tem uma rodada no dia 12 de junho. Mas na volta? Na volta 13. como é? 13, 12 né? de junho. 12 de julho. De julho, ó. 12 de julho. Que dia é a final do Mundial? Não sei. 13. Ah, então tem rodada antes da final do Mundial. A CBF Não botou fé nos A brasileiros. CBF é uma brincadeira, cara. É inacreditável. Agora não dá pra dizer isso porque a CBF tem um novo presidente. Chaldi vai mudar agora. O Samir Chalti mudará tudo. Os estaduais cara, vão diminuir agora. A CBF é uma pândega. É inacreditável, cara. A CBF é uma pândega. Porque, cara, você para o campeonato por 30 dias
mais do que 30 dias, 35 dias por causa da Copa do Mundo de Clubes. Aí você marca o retorno do Campeonato Brasileiro com os jogos dos clubes que estarão eventualmente na final para o dia 12 de julho. Quer dizer, você está dizendo o seguinte, a gente vai parar tudo para todo mundo, mas a gente sabe que vocês não vão chegar lá, não, cara. Ninguém vai ganhar esse negócio. Então, não botou fé nos times brasileiros. Não, dia 12 de julho tem jogo para os quartos. 12 e 13 de julho, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo jogam Brasileirão. Mas e se alguém chegar na final do Mundial? Bom, tudo bem. A partir daí, você vai ter entre 12 de julho e 12 de agosto 10 jogos para cada time. 10, pode contar. Por jogar dia 12 ou dia 13 e jogar dia 12 ou dia 13 de agosto, em 31 dias vai ter 10 jogos para jogar. É inacreditável. Né? Inacreditável. E aí você vai dizer assim, bom, mas não tem como perder pro Fortaleza, pro Universitário, pro Libertár. Mushuki-Runa. Tem. Mushuki-Runa. Tem. Porque tem 10 jogos em 30 dias. É claro que vai chegar uma hora que a cabeça pira e a perna para. Um jogo a cada 3 dias. É uma loucura, é uma loucura. Vamos voltar ali a chave para a gente finalizar esses confrontos aí, porque tem também mais um brasileiro envolvido. Tem Fortaleza e Vélez. O Vélez que é atual campeão argentino, mas está muito mal, foi muito mal nesse argentino. Ficou na 13ª colocação num grupo de 15. E o Fortaleza, 6 jogos sem vencer, veio de uma goleada, aí foi atropelado pelo Flamengo. Eliminado na Copa do Brasil e só passou na Libertadores, na Bacia das Almas, ali com uma derrota para o Racing. Esse duelo também é equilibrado, mas nivelado por baixo, não? Não, eu não gosto desse termo. Desculpa. Qual é o jogo? Nivelar por baixo. Qual o jogo? Não, no sentido de... Fortaleza e Vélez? No sentido de dois times que estão... Da fase ruim. Que estão em uma fase. Você não tem que pedir desculpas, desculpa eu. Mas assim, é que eu ouço esse termo sobre futebol brasileiro estar nivelado por baixo desde 1985. E depois eu fui buscar em 82, quando estava a decisão do Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo, e a revista Placar tem uma enquete com jornalistas da época, isso faz 43 anos, e um jornalista da Gazeta disse, o Corinthians e São Paulo, o Corinthians tinha Sócrates, Zenon, Casagrande, Vladimir, o São Paulo tinha Marinho Chagas, tinha Mário Sérgio, tinha Renato, Serginho, Chulapa, Valdir Pérez, Oscar, Dario Pereira, e a frase era: o Campeonato Paulista está nivelado por baixo. É por isso que eu não gosto, é só porque a gente vira... O que eu quis dizer, no vocabulário popular, né, de dois times que não vivem a melhor fase, é isso. Mas eu acho que vai mudar, o Fortaleza vai se fortalecer. Gostou? Não, foi um trocadilho. Isso foi sem querer, foi sem querer. Vai se reforçar. O Fortaleza vai se fortalecer. E aí, Hernan? Um confronto difícil. Tem um Racing ali também contra o Peñarol. Eu temo muito esse Racing, tá? Aliás, você apontou como sua final, não era? Final Racing. Aí, Hernanzito tá apostando no Racing. A final Racing e Palmeiras. Tá apostando no Racing, Hernan. Desse lado da chave, Racing. Assim, para mim, dessa perna até a semifinal, para mim é Racing e o vencedor de Flamengo e Inter. Para mim, até a semifinal. Tô contigo. Eu acho que o Peñarol vai tirar o Racing. Você acha que o Peñarol tira? Eu não sei não, hein? Eu acho que o Peñarol vai tirar o Racing. Eu acho que o Racing é mais time que o Peñarol. Não, olha que o trabalho do Aguirre desde o ano passado é um trabalho bom. Você reparou como o Peñarol começou muito mal a temporada. O Peñarol só tem 3 titulares do ano passado e ele foi mudando de rosto durante a primeira fase e ele chegou em segundo lugar pelo saldo de gols com o Vélez e era para ganhar o jogo do Vélez. Se forçasse um pouquinho, e o Peñarol jogou a primeira fase inteira sem público em casa. Sem público em casa. Agora volta a ter público em casa. E os caras fazem um caldeirão lá, né? Eu acho esse confronto muito equilibrado. Eu acho que o Peñarol vai eliminar o Racing. Mas isso é só em agosto. Puro achismo. Puro achismo. Achismo. Palpitômetro. Eu acho que tem muito equilíbrio nesse confronto. Beleza. E para a gente finalizar, cadê lá? Flamengo e Inter e Estudiantes e Cerro Porteño. Estudiantes passou já. Pode cravar.
Cerro Porteño acho que era o que todo mundo queria enfrentar, né? Por ser, é o time de pior campanha. Se o Mirassol jogasse contra o Cerro Porteño, atropelava os 2 jogos. Eu também acho. Mas O Mirassol está muito bem, o time está muito organizado, o time muito competitivo. E... O Estudiantes vai ganhar os 2 jogos. Essa frase, você vai pagar para essa frase. Quem eu? Por quê? Se o Mirassol jogasse, quando o Cerro Porteño chegar na semifinal, ganhar os 2 vai jogos. recuperar essa frase. Opa! Vamos marcar um amistoso, se jogar os 2 jogos, Cerro Porteño e Mirassol ganha os 2 jogos. Aí. Tranquilamente. E o Estudiantes? Não, o Estudiantes vai ganhar os 2 jogos. O Estudiantes vai ganhar lá e vai ganhar na Argentina. E os 2 vão, qualquer um dos 2 que passar vai perder para Flamengo ou Inter, é isso? Se pegar o Inter... Bom, é que Inter e Flamengo, tudo pode acontecer. É briga de cachorro grande, né? Eu acho que o Flamengo tem uma ligeira vantagem pelo histórico e acho que pelas contratações que vai fazer, né? Acho que o Flamengo tem ali uma pequena vantagem de 55, 60, né? Chegando ali 60, 40, mas é muito equilíbrio quando a bola rolar. E se passar por Estudiantes, por exemplo, Flamengo e Estudiantes, a gente tende, né? O PVC estava falando sobre isso, né? A gente tende a colocar o Flamengo como favorito. Mas acho que com o Inter, ainda assim também é favorito em relação a Estudiantes. Não, eu coloco os 2 brasileiros à frente do Estudiantes. Fez uma final de Sul-Americana extraordinária em 2008 contra o Estudiantes. E é uma história de um jogo que no mata-mata... O Estudiantes tem mais títulos da Libertadores do que títulos argentinos. O Estudiantes é um reizinho de Copas, não é? E 2009 tá aí, né? Tá. Contra o Cruzeiro, né? Não, mas mesmo em 2008, o Estudiantes de 2009, ele foi formado em 2008 naquela decisão que perdeu para o Internacional na Copa Sul-Americana. Foram 2 jogos duríssimos para o Inter. Eu acho que de qualquer jeito vai ser difícil. Outro ponto, o Roger está estudando muito, muito, muito. Ele está sendo muito cornetado por causa da campanha do Brasileiro, e faz sentido, no meu ponto de vista e de grande parte da torcida colorada, o Inter precisa voltar a ser campeão brasileiro, e não parece que vai ser esse ano, né? Mas ele é muito forte nas Copas, então vai ser um jogo muito difícil para o Flamengo. O Inter vai trabalhar um mês, vai recuperar Ender Valencia, vai recuperar Ricardo Matias, vai recuperar Rocher, pode recuperar Mercado, vai recuperar Vitor Gabriel. Então, é um time que vai ser mais forte em agosto do que é hoje.